Hoje é quinta-feira e é dia do quadro Seu Direito aqui no Balanço Geral. Já está com a gente aqui na tela do BG o doutor Alexandre de Albuquerque Loureiro, advogado, especialista em processo civil. Doutor, obrigado pela participação. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, agradeço a todos, fico feliz pelo convite e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Vamos falar hoje sobre questões do direito à saúde, saúde pública, saúde privada. Eu começo perguntando para o doutor como é que estão os direitos das pessoas relacionados aos medicamentos de alto custo no SUS, a exemplo do medicamento mais caro do mundo, que aqui ficou muito famoso, né, em Blumenau e região por causa da menina Antonella, o caso da doença AME, hein, doutor? Como é que está essa questão? Sim, antes de mais nada, é importante dizer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Estado entende-se que é o Estado, o município e a União, o governo federal. Para um medicamento ser incorporado ao SUS, ele precisa passar por algumas aprovações. Precisa passar pela Anvisa, para o registro, precisa passar pelo CEMED, que é a questão de preço, e precisa passar também pela Conitec, que é a parte tecnológica do medicamento. Depois dessas aprovações, ele é incorporado ao SUS, se for recomendado pela Conitec, e aí ele vai para um rol, que é o RENAME, que é a relação de todos os medicamentos que podem ser incorporados pelo SUS. Quando o medicamento não é incorporado pelo SUS, precisa-se ajuizar uma ação judicial para conseguir esse medicamento. Quando o medicamento é incorporado, o paciente pode fazer um requerimento administrativo para conseguir esse medicamento. Agora, possa ser que o poder público não vá permitir o uso desse medicamento por causa do seu custo. E aí, quando o custo é muito elevado, somente com ação judicial. E aí o magistrado tem que ponderar entre o custo para uma pessoa daquele medicamento e o que aquele dinheiro impactaria ao sistema público. Então, essa geralmente cabe à decisão do magistrado, tá? Mas se é permitido incorporado pelo SUS, o paciente tem o direito de conseguir esse medicamento. Se ele vai conseguir ou não, e aí já depende da aprovação do poder público. O senhor pode dar alguns exemplos práticos para a gente, doutor, para a gente entender um pouco melhor essa situação? Quando o medicamento não é incorporado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal decidiu em março desse ano que o Estado, aí quando eu falo Estado, entende-se município, Estado e União, eles não permitem que o medicamento seja para o público. E aí, o que acontece? Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a pessoa poderá ajuizar uma ação e aí vai pela exceção. A regra é, o Estado não pode permitir quando o medicamento não é incorporado pelo SUS. Na exceção, a pessoa pode pleitear a ação com a necessidade, e aí teria que ter o laudo médico fundamentado, através de evidências científicas de que é importante para a vida do paciente. Precisa também ter a comprovação da sua hipossuficiência, ou seja, que a pessoa não consegue arcar com o custo do medicamento e precisa ser aprovado pela Anvisa. Esse é o caso dos remédios não incorporados pelo SUS. Já nos remédios incorporados pelo SUS, o paciente pode fazer o requerimento administrativo e tentar pela via legal. Se não for permitido, se houver negativa do poder público, aí é somente com ação judicial que possa pleitear no Tribunal de Justiça. Doutor Alexandre, sobre a questão agora da pandemia do coronavírus, né, que estamos vivendo e a relação com os planos de saúde, né? Houve alterações, questão de testes também os planos precisam cobrir. Como é que está isso para a gente passar aí para o nosso telespectador aqui no quadro Seu Direito? Pois é, essa pergunta é interessante e cabe também informar que estamos vivendo num período de exceção, né? O que certas coisas aconteceriam normalmente não está acontecendo por causa disso, como, por exemplo, uma atualização, por exemplo, dos planos de saúde. Nesse caso, todo ano tem um reajuste e nesse ano não vai ter, pelo menos de setembro a dezembro de 2020, não vai ter, está suspenso a atualização do reajuste. Então, como é que acontece isso? A Agência Nacional de Saúde divulgou o seu site. Quem pode ter o reajuste, o direito do reajuste, quem não pode. Quem tem planos a partir de 1999, início, janeiro de 1999, não precisa ter esse reajuste, está suspenso.
Os planos de saúde são obrigados a cobrir todos os exames relacionados ao Covid-19 a partir do 8º dia de sintoma do paciente. Então, primeiro tem que ter um laudo médico evidenciando a doença e, a partir do 8º dia de sintoma, o plano de saúde é obrigado a cobrir o exame de Covid, tá? Muito bem, e só para terminar, doutor, quem tem plano de saúde muitas vezes também precisa entrar na justiça para conseguir, né, o seu direito, enfim, conseguir algum medicamento, conseguir alguma coisa que talvez o plano não queira cobrir? Sim, a gente está falando sobre o SUS, mas tem também o caso do plano privado. Só para lembrar que a justiça sempre é a última opção, tá? Primeiro a gente precisa fazer o recurso administrativo, tentar diretamente com o plano privado, às vezes existe a negociação, pode ser feita a mediação entre as partes, então não necessariamente precisa entrar na justiça. E segundo, também existe o canal na Agência Nacional de Saúde, que recebe denúncias. Então, se houver alguma irregularidade no plano privado, você pode usar esse canal ou até mesmo o PROCON. Se nada disso surtir efeito, sim, pode ser ajuizada alguma ação, e aí pode ser referente a medicamento, pode ser referente ao material para alguma cirurgia ou algo relacionado ao plano de saúde. Muito bem, conversamos hoje então aqui com o doutor Alexandre de Albuquerque Loureiro, que é advogado, né, especialista aí na área de processo civil. Hoje o assunto direito à saúde. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente no Balanço Geral. Até uma próxima. Boa tarde. Fico honrado pelo convite, muito obrigado. Até mais.